Oi, oi, eu sou a Ana Bretana e juntos nós vamos estudar para a OAB. Vamos aí estudar uma peça hoje muito importante que já foi objeto de cobrança para a prova da ordem e vou colocar aqui para vocês o material para que vocês consigam acompanhar. Quem desejar esse material, me chama lá no Instagram, anabretana.adv, me adiciona para acompanhar aí minha rotina de prof como advogada criminalista também. Ou então dá uma olhadinha lá no link da bio, que acredito que vai estar lá o link para vocês acessarem, tá? Mas me adiciona lá para me acompanhar. Vou colocar então aqui para vocês os slides da peça que a gente vai falar hoje. Contra-razões de apelação. Primeira coisa, papo sério aqui. Contra-razões não é um recurso. Como assim, professora? É uma peça bipartida, mas não é um recurso. É muito importante que a gente entenda isso. Primeiro que a gente entenda a linha do tempo num todo, certo? Mas é muito importante que a gente entenda que não é um recurso, porque, por exemplo, eu posso eliminar essa peça quando a banca questionar sobre qual é o recurso cabível de determinada situação. Eu já sei que contra-razões não pode ser, resposta à acusação não pode ser, memoriais não pode ser, porque não se trata de um recurso. Então, o primeiro ensinamento que eu gostaria que vocês compreendessem e anotem aí no caderno de vocês. Então, vamos lá. O que é, então, essa peça contra-razões? É o seguinte, pessoal. Contra-razões acontece quando? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Temos uma sentença. Para ficar bem simples aqui de vocês entenderem, vamos imaginar uma sentença condenatória. Da sentença cabe apelação. Da sentença, apelação. Da sentença, apelação. Vamos imaginar, então, que a defesa não ficou satisfeita com essa sentença, não é mesmo? Da condenação do seu cliente. Então, a defesa vai interpor, olha o verbo, interpor, recurso de apelação. Te pergunto, no processo penal sempre tem o contraditório. Sempre tem a possibilidade de que quando uma parte fala, a outra parte também pode se manifestar. Então, aqui teve uma sentença, a defesa falou, a defesa se manifestou por meio de recurso de apelação. E vamos imaginar, vai ter essa informação também no enunciado, provavelmente, da sua peça, que o Ministério Público ficou inerte, o Ministério Público ficou satisfeito com essa decisão. Claro, o sujeito foi condenado, ele achou maravilhoso, então ele ficou inerte. Em outras palavras, o enunciado está te dizendo que ele não apelou da sentença. Ok. Então, da sentença condenatória, a defesa interpôs o recurso de apelação e apresentou as razões. O que acontece? O contraditório. A defesa falou, agora a acusação fala. Ela fala por meio do quê? Contra-razões de apelação. Contra-razões do recurso de apelação. E qual verbo eu uso para essa peça que eu sei que não é recurso? Apresentar contra-razões. Oferecer contra-razões. Então, aqui, agora vamos trazer o outro exemplo também. Funciona da mesma forma. Vamos imaginar, para que fique fácil, uma sentença absolutória. Quem não fica feliz com essa decisão? Ministério Público, acusação. Então, neste caso desta sentença, o Ministério Público vai lá e interpõe apelação. Certo? Da sentença, apelação. Da sentença, apelação. Lembra disso na hora da prova. Da sentença, então, absolutória, o Ministério Público foi lá e interpôs recurso de apelação. Lembra quando uma parte fala, a outra parte fala também. O Ministério Público falou, interpôs apelação com as suas razões. O enunciado vai dizer ali que a defesa ficou satisfeita, claro, o sujeito foi absolvido. E então, do recurso de apelação é dado o contraditório para a defesa. E aí, nesse caso, vai apresentar, oferecer contra-razões de apelação. Então, as contra-razões nada mais é do que contra-argumentar os elementos, os pedidos, os argumentos da outra parte. Então, se eu, defesa, fui lá e interpus um recurso de apelação, já com as razões, o Ministério Público vai lá e vai apresentar, oferecer contra-razões, refutando os argumentos da minha apelação. Se o Ministério Público interpõe um recurso de apelação, eu, defesa, vou ser intimada para que eu apresente as contra-razões, contra-argumentando os elementos do recurso do Ministério Público.
porque eu quero que a sentença seja mantida. Foi importante para mim, certo? Então, a forma de identificar o recurso, primeiro, aqui desse exemplo, né, da sentença cabe apelação. Este é o recurso. Agora, a outra parte foi intimada, não é recurso, é contra-razões. Trata-se de um contraditório. Por isso que é errado eu colocar interpor contra-razões. Interpor eu uso somente quando for recurso. Por isso que é errado eu colocar interpor contra-razões. Eu uso o interpor quando eu estiver interpondo, quando eu estiver oferecendo, né, para vocês entenderem, um recurso, quando eu estiver fazendo um recurso. Contra-razões não é recurso. Escreve bem grande aí no seu caderno. Contra-razões não é recurso. Só existe contra-razões de apelação? Não, as contra-razões são sempre do recurso que foi feito. Então, se foi interposto um recurso de apelação, vai ser apresentado pela outra parte que não recorreu, contra razões de apelação. Se foi, então, feito um recurso de agravo em execução, independente se foi pelo Ministério Público, pela defesa, a outra parte vai apresentar contra razões de agravo em execução. A parte interpôs recurso em sentido estrito, a outra parte contrária, então, vai apresentar contra razões de recurso em sentido estrito. Certo? Então vamos lá para as estratégias dessa peça. Vamos falar de contra-razões de apelação, que é o que já foi cobrado pela banca. Nós vamos ter uma petição disjuntada. Não tem interposição, porque não é recurso. Escrevo petição disjuntada? Não, só você precisa entender que se trata de uma petição disjuntada. O endereçamento, então, vai ser aquele endereçamento padrão, normalmente este primeiro aqui, né? Ao juízo da vara criminal da comarca D. Se o enunciado te disser qual que é a cidade, estado, você menciona, Flores, Campo Belo, por exemplo. Se tiver o número lá da vara, você indica também. Como que vai ficar o preâmbulo? Qualificação do réu. A gente aqui, imagina, já teve todo o andar do processo, já teve recurso de apelação, a gente vai agora apresentar contra-razões, então não precisa qualificar o cara, ele já está mais do que qualificado. Coloca o nome do réu já qualificado nos autos. Seguindo aqui, procuração aquela, né, normal, anexa, oferecer contra-razões de apelação, bem grande ali, para que o fiscal, né, o avaliador veja ali que você acertou a peça. Oferecer contra-razões de apelação, oferecer contra-razões de recurso de apelação, certo? Certíssimo. Posso colocar o verbo apresentar também. Por que tá oferecer aqui, pessoal? Porque é o que está escrito no artigo 600 do CPP, é a base legal da tua peça. Vai lá no artigo 600 do CPP que você vai ver que está escrito oferecer. Vai lá e grifa. Não grifou ainda por quê? Tem que estar grifado. VAD tem que estar grifado, destacado. Vai lá e destaca a palavra oferecer no artigo 600 do CPP. Prof, como é que eu vou lembrar que é o artigo 600? Você identificou que é contra-razões, você vai lá no índice remissivo e procura pela palavra contra-razões. Você vai achar a base legal. Então, abaixo, né, da parte aqui da qualificação, da peça, a gente vai colocar ali, recebidos, então, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo, se for o caso, se o anunciado, por exemplo, indicar este estado. Tempestividade. Aí a gente vai colocar que a peça é tempestiva e vai indicar quantos dias. Aqui a gente não vai botar data, dia, mês e ano, dias. Então aqui o prazo de contra-razões é 8 dias CPP, né, 600 do CPP. Fechamento aqui, local, prazo, a data a gente vai colocar aqui no prazo, advogado, OAB, advogado sempre no masculino, conforme previsão expressa do edital. E a página 2, né, a parte ali que vai ter o conteúdo, a parte que vai pontuar mais, tá aqui. Eu vou colocar o endereçamento lá, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, se tiver informação, complementa. Aqui, pessoal, vocês têm dúvida, que é importante que vocês entendam quem é o apelante neste caso aqui. O apelante é o Ministério Público, ou seja, é quem apelou. Então, é aquele exemplo que eu dei antes de que, por exemplo, teve uma sentença absolutória, certo? E aí o Ministério Público não ficou satisfeito e ele apelou, e eu, defesa, agora vou oferecer contra-razões. Então, contra-razões também pode ser, como já foi cobrado, de uma sentença parcialmente procedente.
Então, vamos lá, o juiz não concordou com todas as circunstâncias da denúncia, mas ele não absolveu ele totalmente. Então, ele condenou em determinado crime, por exemplo, absolveu em relação a outro. Então, a gente diz que é uma sentença parcialmente procedente, por exemplo, também. Mas o que vocês precisam retirar do enunciado é que teve uma sentença, o Ministério Público interpôs recurso cabível, da sentença cabe apelação, e você, defesa, foi intimada para apresentar a peça cabível. Ok, então apelante, Ministério Público, apelado, aqui é o nosso cliente, o réu. Vou colocar lá contra razões de recurso de apelação centralizado, posso colocar com uma letra maior também. Aí vem aquela saudação, colendo a Câmara Criminal, tudo certo. Fatos, aqui vocês vão elaborar fatos que vão ser breves, fatos processuais, a gente não antecipa teses aqui nos fatos. Direito, pessoal, como basilar das peças, preliminar e mérito. Preliminar e mérito. Então, em preliminar é o quê? Nulidade de, aliás, falta de pressuposto recursal, perdão. Aqui na nossa peça contra razões preliminar eu vou colocar o quê? Falta de pressuposto recursal. Por exemplo, a banca já cobrou intempestividade, certo? Então, o recurso de apelação do MP foi interposto fora do prazo. Essa informação de datas vai ter que estar no enunciado. Então, tem a possibilidade de, na minha preliminar de contra-razões, colocar um título lá da intempestividade do recurso do MP, da intempestividade, do prazo de apelação, certo? O título vocês vão fazendo para ter organização ali na peça de vocês. Então, outros exemplos, né, de preliminar. Pode ser que o Ministério Público vai lá e interpõe o recurso errado. Você vai fazer contra-razões. Sempre contra-razões acompanha o recurso. Então, eu faço contra-razões e digo em preliminar: olha, Ministério Público, você interpôs o recurso errado. Isso eu vou colocar em preliminar. Então, é uma possibilidade também de vir, mas a banca, quando cobrou preliminar, em contra-razões, era de intempestividade. Agora sim, mérito. Gente, tranquilo, o mérito de contra-razões é o mais legal das peças. Vai vir um enunciado grandão lá dizendo que o Ministério Público, no recurso que ele fez lá, nem sempre ele diz qual que é o recurso, você que tem que sacar isso do enunciado. O Ministério Público interpôs, no nosso caso aqui, a apelação e fez os seguintes requerimentos. Aí vai vir letra A, letra B, letra C e vai listando para você. O que, que você vai fazer com cada argumento do Ministério Público? Refutar os argumentos lançados pela acusação. Cada tese, cada requerimento do Ministério Público vai virar um título seu e você vai argumentar aquela tese. Por exemplo, teve um crime que o réu foi absolvido e o Ministério Público, então, na sua apelação, pediu o quê? Condenação. Você vai concordar com o Ministério Público? Claro que não. Você vai argumentar de que deve ser mantida a absolvição. E aí você vai dizer por quê. Desenvolver a resposta, sempre procurando lá no índices palavras-chave para você responder. Encontrou a base legal que normalmente tem, a gente usa os elementos da base legal para fundamentar as nossas respostas, jamais esquecendo de olhar as remissões também. Então, o mérito das contrarrazões é isso. Eu vou refutar todos os elementos do Ministério Público. Prof, mas aqui ele foi absolvido de um crime e condenado do outro. Então, em contrarrazões, eu vou pedir a absolvição do outro crime. Claro que não. Se você quisesse argumentar isso, concorda comigo que você teria que ter interposto recurso? Você teria que ter interposto recurso de apelação aqui nesse caso. Você não interpôs recurso, você está apresentando apenas contra-razões do recurso do MP. Só me resta contra-argumentar o recurso do MP. Vocês entendem? Então as teses estão prontas, o enunciado vai ter que te dizer as teses. Você vai refutar uma a uma, dá teu jeito, refuta uma a uma, não concorde com o MP. Pedido, você vai pedir, se tiver uma tese preliminar, como por exemplo de intempestividade, você vai colocar não conhecimento. Não conhecimento. Não teve tese preliminar, por exemplo, não teve tese de intempestividade, não teve tese de legitimidade, não teve
tese de que o recurso era errado, por exemplo, não teve preliminar, esquece essa parte aqui do não conhecimento e bota apenas desprovimento ou improvimento e coloca também manutenção da decisão recorrida. O que, que é a decisão recorrida? A decisão que o Ministério Público não gostou e foi lá e interpôs recurso. Você quer o quê? A manutenção daquela decisão. Então, coloca desprovimento ou improvimento e coloca também manutenção da decisão recorrida. É isso. Cada tese lá do MP, cada título que é o MP, requerimento do MP, vai virar um título seu e você vai desenvolver. Depois, nos pedidos, você vai colocar desprovimento ou improvimento e manutenção da decisão recorrida. Fechou? Local, prazo, advogado, OAB, fechamento da nossa peça.